Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você consome o Psyllium por 30 dias. Todos os efeitos que tem no emagrecimento, saciedade, intestino, açúcar do sangue, colesterol, você vai amar esse vídeo. Eu sei que algumas pessoas falam que é complicado encontrar o Psyllium, que o Psyllium é caro, mas lembra que você sempre pode comprar ele online e que a quantidade que você usa normalmente é bem pouquinha por dia, então rende bastante. Eu vou te dar todas essas dicas, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de consumir o Psyllium no seu dia a dia, se você consome alguma outra fibra de forma regular. Eu vou adorar ver o seu comentário, já vai deixando sua curtida no vídeo, porque essa é a sua forma de me ajudar. E se você conhece alguém que tem curiosidade, quer entender melhor como o Psyllium funciona, você quer estimular essa pessoa, né, a entender melhor sobre o Psyllium, compartilha esse vídeo, vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Vamos falar mais sobre esse alimento tão interessante, por que ele é tão falado hoje em dia? A gente chama até o Psyllium de Ozempic natural, Mounjaro natural, né? Por que ele tá tão na moda hoje em dia? Por que ele é tão falado? O Psyllium, ele é uma fibra solúvel, uma fibra natural, e ele é encontrado na casca de uma planta chamada Plantagovata, e essa fibra tem uma capacidade extremamente interessante de atrair muito do peso dela em água. Então ela forma um gel, ela gelifica, ela forma uma mucilagem, e isso pode ter efeitos muito amplos e diferentes em várias coisas para o nosso organismo. Vamos começar falando quais são os benefícios do consumo regular do Psyllium. Logo nos primeiros dias que você começar a consumir o Psyllium, você vai começar a ter mudanças mais físicas, digamos assim. Isso porque muitas pessoas percebem rapidamente uma sensação de estômago mais cheio, redução leve do apetite e mudanças iniciais já no próprio trânsito intestinal. Por isso que muitas pessoas hoje em dia falam mais sobre essa relação do Psyllium com o Ozempic, o Mounjaro. Até tem um vídeo aqui no canal falando de alimentos que podem ajudar a estimular o GLP-1 né, de forma semelhante a esses medicamentos. Eu vou deixar esse vídeo aqui, um deles é o Psyllium, né, spoiler, mas tem outros que também podem te ajudar, de fato isso pode acontecer. E a gente sabe que o Psyllium já atua muito ajudando a controlar o peso, a sensação de fome, por causa desse gel que eu te falei que ele forma. Então, como esse gel ocupa bastante espaço no seu estômago, ele manda já um sinal de saciedade precoce para o cérebro. Depois disso, também ele libera gradualmente o alimento do estômago para o intestino para a corrente sanguínea, que ele ajuda a te manter mais saciado por mais tempo. Então, muitas pessoas relatam que quando começam a consumir o Psyllium, comem menos daquela refeição principal que comeria logo em seguida. Outra questão interessante é que se a pessoa sofre de prisão de ventre, pode começar a notar as fezes já mais hidratadas e mais fáceis de eliminar. Mas vale a pena falar também que logo nesses primeiros dias é um momento delicado onde muitas vezes acontecem erros, porque tem gente que quer os benefícios do Psyllium e começa a acrescentar uma quantidade muito grande de Psyllium várias vezes por dia e não se liga que isso tem que ser feito de forma gradual e sempre hidratando muito bem o Psyllium. Porque se a pessoa começa com uma dose alta demais ou sem água suficiente, pode acontecer justamente o oposto que a gente quer com relação ao intestino: estufamento, gases, distensão, cólica e até mesmo travar o intestino. Porque imagina, ele é uma fibra que absorve água. Se você joga ele lá no seu estômago, no seu intestino, e não tem água para ele hidratar, ele vai começar a ressecar as fezes, é o contrário do que você quer. Então sempre lembra de diluir bem o Psyllium em água, depois eu vou te falar mais de quantidades, e bastante água ao longo do dia para manter esse gel bem hidratado, funcionando do jeito que ele deveria funcionar. Então depois de uns 4, 7 dias que você está consumindo o Psyllium de forma correta, né, como eu te falei, o seu intestino tende a responder melhor de forma mais regular, ele começa a atuar justamente como um regulador intestinal. Ele tem um ponto muito interessante, porque o Psyllium não ajuda só quem tem prisão de ventre, ele ajuda também quem tem fezes muito soltas, quem tem as fezes mais pastosas, mais líquidas, porque ele absorve água e melhora a consistência do bolo fecal. Então ele realmente é uma fibra reguladora do intestino e não é um laxante agressivo. Então por isso que nessa fase muita gente relata mais regularidade intestinal, menos esforço para evacuar, menos sensação de inchaço na barriga e um intestino mais previsível. A gente começa a ter até um horário mais fixo para evacuar. E tem gente que fala para mim: meu Deus, Patrícia, é assim que vai funcionar agora? Eu vou conseguir ir no banheiro todos os dias. Tem gente que tem muita prisão de ventre, né? Muita constipação e sofre com isso há muito tempo, então realmente ele ajuda. Mas assim, vale a pena reforçar, né, que não é igual para todo mundo, e se a pessoa tem alguma condição de saúde prévia, algum problema intestinal, se não tem intestino irritável, alguma doença inflamatória intestinal, bem importante sempre falar antes com o nutricionista que te atende aí pessoalmente para verificar quanto, se, que horário ou se não é uma boa opção para você. Lá na primeira semana você já vai começar, como eu te falei, então a perceber muito desse efeito da saciedade do Psyllium
Principalmente quando você consome com água, né, essa refeição, como eu te disse antes, ele expande no estômago, dá aquela sensação de plenitude prévia e você tende a comer menos. Isso é muito bom para o processo de emagrecimento, porque o maior problema das pessoas não é necessariamente não saber o que comer, é conseguir controlar a quantidade sem sofrimento, né, sem ficar com fome. E o Psyllium ajuda justamente nisso, mas atenção, né, que ele não corta a fome como um medicamento, ele ajuda essa fase fisiológica da fome, da saciedade, mas o ideal é que você já tenha a sua alimentação organizada, para você já saber também o que deve comer, o que deve não comer, não cair nas tentações das comidas que são pouco volumosas e muito calóricas, porque aí nesse caso pode ser que não ajude tanto, porque você vai estar comendo pouco com muita caloria. Então ter esse bom senso sempre é fundamental. Outro benefício muito importante que as pessoas já têm logo no começo de utilizar o Psyllium é o efeito positivo na glicose, porque esse gel formado pelo Psyllium faz com que a liberação de glicose e tudo, né, do conteúdo estomacal todo, seja mais lenta, como eu te disse. Então, como o alimento vai passar mais lento do estômago para o intestino para a corrente sanguínea, vai ter também uma infusão mais lenta, mais gradual da glicose, menos oscilação, menos sonolência depois da refeição, menos queda de energia, menos fome precoce. E também pode ajudar muito no controle do açúcar do sangue. Então, isso impacta, obviamente, né, diretamente o comportamento alimentar, porque esses picos de glicose que você poderia ter aumentam a fome depois, já dá aquela vontade de petiscar rapidamente. Então, é importante falar que o Psyllium pode te ajudar bastante de forma complementar a reduzir esses picos, mas não vai substituir o tratamento e nem vai fazer com que seja um passe livre para você comer o que você quiser só porque tem fibra ali, sabe? Tem gente que pensa assim, ai que bom, então agora eu vou botar o Psyllium aqui nesse sorvete e comer um pote de sorvete. Botar o Psyllium nessa lasanha e comer uma travessa de lasanha. Não é assim que funciona, não faz milagre. Então, lembra que você tem que ajudar o Psyllium a te ajudar também para ter bons resultados no controle do açúcar do sangue. Inclusive, falando em açúcar do sangue e emagrecimento, eu quero te convidar a conhecer os meus desafios de 10 dias. Eu tenho um desafio de 10 dias de emagrecimento e um desafio de 10 dias para te ajudar a controlar o açúcar do sangue. Todo mundo tá adorando e vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. Outro benefício que vem com o tempo, conforme as pessoas consomem o Psyllium, mas normalmente nesses 30 dias já começa a ter um resultado bem bom, melhora na microbiota intestinal. Como o Psyllium é uma fibra solúvel, ele serve como substrato para as bactérias benéficas do seu intestino, então pode ajudar a melhorar o ambiente intestinal e claro que isso ajuda na digestão, na inflamação, no metabolismo, melhorar a saúde intestinal, melhora o nosso corpo como um todo e o Psyllium pode ter um papel bem interessante nisso. Outro benefício do consumo regular de Psyllium, assim diariamente, por pelo menos um mês, é melhora no colesterol, principalmente no LDL, isso porque as fibras do Psyllium se ligam aos ácidos biliares, aumentam a excreção fecal e forçam o fígado a usar o colesterol para conseguir, enfim, né, melhorar esse ambiente todo, e isso pode contribuir para controle do perfil lipídico ao longo do tempo. Então, se você é uma pessoa que tem colesterol alto, principalmente LDL alto, colesterol ruim, o Psyllium ajuda bastante. Então, se animou, quer consumir o Psyllium, mas não sabe quanto, né? Isso é muito importante, porque a gente não pode exagerar no Psyllium também. O ideal é que você consuma uma colher de chá de Psyllium por vez. Tem pessoas que podem consumir até 2 colheres de chá por dia em horários diferentes, mas normalmente o mais indicado é uma colher de chá por dia. E essa colher de chá é sempre diluída em pelo menos 300 ml de água. Nunca bota o Psyllium direto na boca. Dilui num copo grandão de água, outro líquido não calórico da sua preferência, um chá, qualquer coisa assim que você queira. E aí você toma. E se você quer esses benefícios, o ideal é que você tome um pouquinho antes do almoço, do jantar, né, esses benefícios de saciedade, controlar o açúcar do sangue, da refeição que você vai ter mais carboidrato. É um bom momento, né, 15, 20 minutos antes dessa refeição, é um bom momento para você conseguir acrescentar na sua rotina. O ideal também é que você afaste do horário que você toma medicamento, pelo menos 1 ou 2 horinhas, porque ele pode diminuir a absorção, prejudicar a absorção desses medicamentos. E é isso, começa com uma vez por dia, avalie como fica tudo, toma umas semanas assim, ficou tudo bem, aí você pode ou não aumentar para mais uma dose. Qualquer dúvida que você tenha, se você quer individualizar isso, lembra de falar com o seu profissional de saúde aí na sua cidade, esse vídeo aqui é meramente informativo. Me conta então se você sabia de todos esses efeitos benéficos do Psyllium, se você vai passar a tomar, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de já ir deixando sua curtida no vídeo, isso é super importante pra mim, e compartilha, né? Com quem sabe que vai gostar, com quem precisa, vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!